Muito bem, boa tarde, pessoal. Hoje é dia 30 de agosto de 2023 e vamos começar aqui a apresentação do nosso 28º webinário do INCT-Bio. Hoje nós temos o prazer de receber como palestrante da série de webinários a professora Ana Valéria Kounag Simeonato, aqui do Instituto de Química da Unicamp. Eu queria só fazer aqui uma breve introdução aqui da professora Ana Valéria, e assim a gente já passa a palavra para a Ana Valéria. Ana Valéria, acho que está tendo um retorno aí do seu áudio. Se puder só fechar um momentinho. Muito bem. Bom, a professora Ana Valéria, né, já é uma velha conhecida aqui do pessoal aqui que trabalha, né, com essas técnicas de separações, né? E eu vou explicar já por quê para vocês. Ó. A professora Ana Valéria, ela obteve a graduação em 1997 na Universidade Federal de São Carlos. Ela iniciou o mestrado na USP de São Carlos, no grupo do professor Fernando Lanças, e em 2005 iniciou o doutorado. Aqui é a conclusão, né? Desculpa, 2000, conclusão do mestrado, 2005 a conclusão do doutorado na USP de São Carlos também, né? Mas sob orientação do professor Emanuel Carrilho, presente aqui no nosso webinário. Nesse período foi justamente quando eu conheci a Ana Valéria, né? Em uma das visitas ao grupo do professor Emanuel Carrilho. A Ana Valéria estava terminando o doutorado naquela época. Durante o doutorado dela, ela fez um estágio na Northeastern University, em Boston, e após a conclusão do doutorado, a Ana Valéria iniciou um programa de pós-doutorado, agora na USP de São Paulo, com a professora Marina Tavares. E no ano de 2008, ela iniciou suas atividades aqui no Instituto de Química da Unicamp. Em 2022, ela obteve o título de livre-docente aqui também, pelo Instituto de Química da Unicamp. A professora também fez alguns estágios, né, com o professor Alejandro Cifuentes, na Espanha. Boa tarde, Lauro. Também com o professor Pier Giorgio Righetti, na Itália. São duas pessoas conhecidíssimas da área aqui de eletroforese capilar, e realmente é uma distinção muito grande ter trabalhado com essas duas pessoas, né? Uma produção tão expressiva na área de eletroforese capilar. A professora Ana Valéria, ela tem 38 artigos publicados, 5 capítulos de livros, tem uma produção já de formação de recursos humanos bem expressiva, né? Já formou 5 mestrandos, 5 doutorandos, supervisionou 2 pós-docs e também concluiu a formação de 30 alunos de iniciação científica. E tem diversos alunos agora em andamento, né? Concluindo agora seus projetos no grupo da professora Ana Valéria. Além disso, né, tem outras distinções também. Né? A professora Ana Valéria, ela é membro do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Espectrometria de Massas desde 2018, onde também é diretora secretária. É membro também do Conselho Editorial do periódico da Analítica Química Acta. E em relação aqui aos trabalhos e interesses de pesquisa da professora Ana Valéria, ela tem assim, interesse e atuação nos temas de biomarcadores neoplásicos, biomarcadores de doenças neurológicas, cardíacas e de diabetes, perfil metabolômico de bactérias superresistentes, metabolômica de esportes, metabólitos secundários, aminoácidos e fármacos, e como ferramentas analíticas, né, para abordar esses temas de interesse, ela tem utilizado a eletroforese capilar, cromatografia líquida, cromatografia gasosa, espectrometria de massas. Ana, agradeço enormemente a sua disponibilidade para apresentar um pouco do seu trabalho aqui para a gente hoje. E a palavra, então, toda sua. Eu volto aqui depois no final com perguntas e respostas. Bom webinário a todos. Obrigada, Flávia Tracassia, pela apresentação gentil que você fez. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estão aqui presentes assistindo ao seminário.
Vocês estão vendo a minha tela? Porque agora eu não vejo mais vocês. Estamos sim. Tá bom, obrigada. Então, eu fui convidada, né, pelo coordenador de área do INCT-Bio, o professor José Alberto Fracassi da Silva, para apresentar o webinário de hoje. Eu propus esse tema para falar para vocês, que é o uso de técnica de separações e espectrometria de massas para análise metabolômica de doenças em geral. Então, eu sou, como o professor Fracassi falou, sou docente do Instituto de Química da Unicamp e eu coordeno o laboratório de pesquisa, laboratório de análise de biomoléculas T-Zeros. Bom, primeiramente, para eu contextualizar o uso da metabolômica e a importância da metabolômica nas doenças, no contexto das amostras que eu vou apresentar para vocês, eu vou falar um pouco sobre biologia de sistemas. Então, a biologia de sistema, ela vem explicar os fenômenos biológicos de forma oposta àquela forma clássica, reducionista, em que se observava compartimentalmente cada processo biológico. Então, a biologia de sistema, ela tenta avaliar o que está ocorrendo no sistema biológico como um todo. E aí, a genômica, proteômica, metabolômica, ciências ômicas em geral, elas vêm para trazer informação para a compreensão desses fenômenos biológicos interagindo entre si. Então, aqui nesse livro que eu editei, a gente tem um capítulo dedicado só a esse tema de biologia de sistema. Eu achei bem interessante apresentar essa figura para vocês, para entender como é importante estudar ciências ômicas para entender o sistema biológico e como a biologia de sistemas é uma ciência interdisciplinar que precisa de conhecimentos de computação, biologia, tecnologia, para conseguir chegar na informação desejada. Então, a gente tem um sistema biológico integrado, onde a gente tem informações desde mutações genéticas, expressões de genes, até o fenótipo do indivíduo, usando as informações obtidas pelas ciências ômicas. E a metabolômica, em particular, é a ciência ômica que meu grupo de pesquisa se dedica. Temos algumas outras linhas de pesquisa secundárias, mas a principal linha de pesquisa é a metabolômica. Foi o tópico que eu apresentei no processo seletivo quando eu entrei aqui no Unicamp, né? Eu me propus a estudar, investigar biomarcadores de doenças como câncer e diabetes, buscando biomarcadores por uma estratégia de metabolômica alvo. Deixa eu só pôr aqui se eu consigo achar aqui o pointer. Aqui. Metabolômica alvo foi o que me propus inicialmente a fazer. Então, o que é a metabolômica, né? Porque talvez alguns dos ouvintes que estejam aqui no seminário hoje não estejam tão familiarizados com esse termo, né? A metabolômica é uma ciência que se propõe a estudar o metaboloma do sistema biológico em questão. E o metaboloma, o que é? É o conjunto das moléculas biológicas, dos produtos finais do metabolismo, constituído por moléculas biológicas de diferentes funções químicas e em diferentes níveis de concentração. Então, o principal desafio da metabolômica é esse: você ter uma técnica de análise que abranja todos os metabólitos presentes naquele sistema, que não tem uma função química definida. Como, por exemplo, as proteínas, né? Elas têm as ligações peptídicas constituídas por aminoácidos e algumas modificações pós-traducionais. A metabolômica, não. Então, nós temos nucleosídeos, açúcares, lipídios, aminoácidos. Então, são diferentes naturezas químicas e em diferentes níveis de concentração. Quando nós fazemos estudo metabolômico, a gente sempre precisa ter pelo menos 2 grupos para ser comparados. Um é o grupo controle e o outro é o grupo que sofreu alteração que está sendo estudada. Então, a gente pode observar, investigar alterações genéticas, terapias medicamentosas, doenças, questões ambientais, a influência da dieta do indivíduo e comparar com o mesmo grupo que não sofreu aquela alteração. A metabolômica ela pode ser investigada
pela abordagem alvo, que em inglês nós chamamos targeted, e pela abordagem global, que em inglês nós chamamos untargeted. Então, eu gostei dessa figura que eu preparei quando eu fiz a minha livre docência, inclusive o professor Fracassi foi banca da minha livre docência, ele já viu essa figura, mas eu acho que mostra bem assim, o que a gente tem feito aqui no nosso laboratório até o momento. E assim, em alguns momentos pode parecer que não é tanta publicação, mas vocês vão entender pela dificuldade da gente executar essas análises metabolômicas, que o volume de publicação acaba não sendo tão expressivo quanto em algumas outras áreas, tá? Então, nós temos usado técnicas de separação, espectrometria de massa, para fazer tanto metabolômica global quanto metabolômica alvo. E aí eu vou trazer para vocês hoje nessa apresentação algumas das aplicações mais representativas dessas duas abordagens metabolômicas. Então, para fazer a metabolômica global, nós podemos usar técnicas de análise instrumental, como ressonância magnética nuclear, espectrometria de massas, cromatografia, eletroforese capilar, mas o que fazemos no TISELIOS é a eletroforese capilar, a cromatografia líquida e a cromatografia gasosa. Quando nós trabalhamos com metabolômica global, nós precisamos ter um detector acoplado, né, um sistema acoplado a essas técnicas de separação que nos dê uma resposta universal no sistema. Então, nós precisamos fazer CMS, ou LCMS, ou GCMS. E no caso de metabolômica alvo, não necessariamente precisamos ter um espectrômetro de massas acoplado ao sistema de separação. Nós podemos, então, fazer as técnicas de separação com outros detectores que sejam adequados para aqueles metabólitos alvos. Então, eu vou dividir a nossa apresentação aqui hoje em pesquisas que nós fizemos com metabolômica alvo e metabolômica global. E qual que é a diferença dessas duas abordagens, né? O primeiro passo, quando a gente faz uma análise metabolômica, é estabelecer a questão biológica. O que você quer saber de resposta da sua análise metabolômica? Na metabolômica alvo, nós vamos, como o próprio nome diz, escolher os metabólitos em estudo para responder aquela questão biológica. Então, a gente já precisa ter algum conhecimento prévio do sistema, seja por pesquisas já feitas no nosso próprio grupo ou por revisão bibliográfica, conhecer um pouco mais aquele sistema biológico e selecionar quais são os metabólitos que a gente vai monitorar. A partir disso, nós já sabemos em quais amostras biológicas nós podemos encontrar esses metabólitos, seja em meio de cultura, seja em fluidos biológicos como urina, sangue, saliva, tecidos, e escolhemos a técnica de análise instrumental de acordo com as propriedades desses metabólitos que nós vamos monitorar. Uma vez feito o preparo dessas amostras, que seja adequado para essa análise instrumental e que seja eficiente em extrair os metabólitos de interesse, nós temos um volume de dados grande e que eles precisam ser processados, passar por uma análise estatística e, então, fazer a interpretação biológica desses metabólitos para chegar na resposta da questão inicial. Então, veja que, para trabalhar com metabolômica, nós precisamos ter colaborações com pesquisadores de outras áreas, para quê? Principalmente para a obtenção dessas amostras. Então, geralmente a gente faz colaboração com médicos, biólogos, farmacêuticos, e também para a parte da interpretação biológica, para a gente entender qual que é o papel daqueles metabólitos que nós determinamos como chave para separar os grupos em análise e interpretar biologicamente. Algumas vezes também, nessa parte de processamento de dados, é muito importante a gente ter a ajuda de estatísticos, porque eles acabam tendo uma visão um pouco mais diferente que a nossa, que pode ajudar muito no tratamento desses dados obtidos. Bom, falando um pouco mais sobre a aplicação da metabolômica, eu mostro esse quadro aqui para vocês para entender por que a gente tem focado em algumas dessas doenças que eu vou apresentar. Então, as principais causas de morte nos Estados Unidos relatadas em 2018, não só causa por doença, né, mas causa em geral, são doenças do coração,
e câncer em segundo lugar. Nesses quadros aqui, onde são detalhados também dados de 2018, mas de acordo com a faixa etária, nós vemos que os neoplasmas malignos, ou seja, os cânceres, encontram-se em terceiro lugar na faixa etária de 25 a 44 anos. Doenças do coração em quarto lugar, diabetes mellitus sétimo. Com o envelhecimento, né, com o aumento da faixa etária, nós vemos que os cânceres e as doenças do coração passam para primeiro e segundo lugar como causas de morte e diabetes mellitus sexto. E na população mais idosa, acima de 65 anos, nós vemos a mesma tendência. Então, a importância de estudar essas doenças pode ser notada por essas estatísticas que também, acredito, podem ser aplicadas para a população brasileira. Mais detalhadamente ainda, né? As estatísticas do câncer nos Estados Unidos em 2021 mostram que entre os homens, o número estimado de casos foi maior em câncer de próstata, de pulmão, de colo e de linfoma não Hodgkin. Enquanto que para as mulheres, o de colo e recto foi o segundo e o linfoma não Hodgkin quinto. Em questão de mortes estimadas, então os homens morrem mais por câncer de pulmão e brônquios, seguido por próstata, colo retal, e aparece lá o linfoma não Hodgkin como 4% das causas de morte por câncer em 2021 entre os homens. Para as mulheres, aparece o de colo e reto em segundo lugar e o linfoma não Hodgkin 3%. Então, quando eu comecei a trabalhar aqui no Unicamp, né, eu tive o desafio de começar a montar meu grupo de pesquisa, de adquirir os equipamentos que eu precisava, conseguir adquirir o eletroforese capilar com detecção por arranjo de iodos no meu primeiro projeto de auxílio pesquisa para a PESP, porque naquela época nós podíamos pedir equipamentos de grande porte nesses projetos de auxílio pesquisa, hoje em dia não mais. E então eu fui trabalhando também com artigos de revisão. Então, eu publiquei esse primeiro artigo de revisão em colaboração com o meu ex-orientador, Emanuel, com a minha ex-supervisora, Marina, e começamos a fazer revisões bibliográficas sobre o tema que eu queria fazer pesquisa aqui no laboratório, né? Então, qual que é a contribuição da eletroforese capilar acoplada à espectrometria de massas para a investigação de biomarcadores tumorais? Mais para frente, um pouquinho, já fiz uma publicação de um outro artigo de revisão com as meninas do meu grupo de pesquisa sobre o papel da eletroforese capilar e a cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas para a investigação de doenças humanas por metabolômica. Então, começamos a publicar artigos de pesquisa também com os nossos primeiros resultados. Dentre, então, os biomarcadores tumorais que nós investigamos aqui no laboratório, os nucleosídeos modificados já são muito bem relatados na literatura como potenciais biomarcadores tumorais, porque eles são produto do metabolismo do DNA e RNA, porque durante a sua transcrição, alguns nucleosídeos que são formados por uma pentose e uma base nitrogenada, eles podem sofrer alterações, como metilações, por exemplo, e acabam não sendo reincorporados na cadeia de DNA ou RNA. Então, todos nós temos como produto do nosso metabolismo esses nucleosídeos circulando nos nossos fluidos biológicos. Porém, na presença de alguma patologia, tal como câncer, esses níveis de nucleosídeos são alterados. Então, a gente investigou o papel desses nucleosídeos como potenciais biomarcadores tumorais. Então, a gente publicou o primeiro método de análise por eletroforese capilar, com detecção por arranjo de diodos, porque esses nucleosídeos absorvem radiação de 260 nanômetros. E, seguindo o que já tinha sido feito, a gente fez algumas adaptações e chegamos numa condição de análise em que a concentração do surfactante do desilsulfato de sódio no eletrólito de separação era extremamente alta, era 260 milimol por litro. E isso levava a problemas constantes de deposição de sal, de deposição de surfactante no eletrodo do aparelho,
entupindo capilar. Então, a gente conseguiu bons resultados, mas a gente não tinha uma boa frequência analítica por esses problemas operacionais. Nesse trabalho, nós trabalhamos com amostras de soro de indivíduos sadios, a gente trabalhou com um pool de amostras de soro, então foi um trabalho também bastante relevante, porque a gente fez toda a validação do método, mas a gente acabou desenvolvendo um novo método para solucionar esse problema da alta concentração de duodecilsulfato de sódio. Então, desenvolvemos um novo método, trabalhando com um surfactante no eletrólito de separação, que era o brometo de cetiltrimetilamônio, que inverteu o fluxo eletroosmótico, porque o brometo de cetiltrimetilamônio, ele também é um surfactante que forma micelas, mas por ele ter a superfície, a cabeça hidrofílica com uma carga positiva, ele se liga à parede interna do capilar e ele reverte o fluxo eletroosmótico. Então, o fluxo eletroosmótico, que convencionalmente vai do ânodo para o cátodo, com esse revestimento dinâmico durante as análises, faz com que o fluxo inverta de direção ao inverter a polaridade dos eletrodos. E aí a gente precisou de uma concentração menor de surfactante. Nós também trabalhamos com uma estratégia de sample stacking para aumentar a concentração dos analíticos naquele plugzinho de amostra, no qual nós fizemos um Large Volume Sample Stacking modificado pela introdução de um plug de amostra de nucleosídeos dissolvido em uma solução diluída de borato. Então, esse plug de amostra foi introduzido por 120 segundos na direção do ânodo para o cátodo. Depois, mergulhamos as extremidades desse capilar em vaios contendo eletrólito de separação e aplicamos a tensão. Então, essa aplicação de tensão fez com que o excesso de solvente fosse descartado e os analíticos que estavam com carga negativa migrassem na direção do ânodo. Então, demos início às análises com um plug de amostra mais concentrado em analito, revertendo a polaridade dos eletrodos e obtendo uma melhor detectabilidade dessas análises. Então, como resultado, nós temos aqui a separação dos padrões desses analitos em água e depois a gente fez também uma comparação dessa separação dos analitos em soro sanguíneo, onde a injeção otimizada mostrou uma intensidade maior dos picos. Então, a gente passou a ter uma boa eficiência de separação, boa resolução e frequência analítica alta, porque a gente já não tinha mais o problema de deposição do surfactante no eletrodo e nem entupindo o capilar. E aí a gente fez a validação desse método usando um pool de 60 amostras de soro de homens sadios. E por que homens sadios? Porque esse método de análise foi aplicado no próximo artigo que a gente publicou para analisar amostras de soro sanguíneo de homens com câncer de próstata. Então, a Adriana, no mestrado dela, ela já tinha feito iniciação científica com a gente, nesse mesmo tema, com esses 2 artigos que eu mostrei para vocês. E no mestrado ela continua a trabalhar com a gente para investigar esse método aplicado ao câncer de próstata. Nós fizemos uma colaboração, então, com o Hospital das Clínicas da Unicamp. Nós obtivemos as amostras desses homens com câncer de próstata, que eles tinham sido comprovadamente diagnosticados pelo exame de PSA, enquanto que as amostras de indivíduos sadios a gente obteve no Hemocentro, aqui também na Unicamp. E aí a gente publicou os resultados na Analytical Chemistry, ficou um trabalho muito bonito. O professor Ronei, saudoso professor Ronei, colaborou com a gente nesse artigo, que ficou bem bonito. Então, o que a gente fez? A gente fez a separação das amostras, a gente fez análise dessas amostras de cada voluntário por eletroforese capilar com detecção UV. Nós tínhamos a informação de quem realmente era doente, de quem realmente era sadio, e aí a gente fez
análise por PLSDA, vendo como que o nosso sistema classificava, se ele classificava corretamente essas amostras. Tá? Então, vamos supor, o PLSDA classificava indivíduos como aqui verdadeiramente sadios, mas e os que estavam, a classificação correta, né, era essa daqui. Então, alguns indivíduos não eram classificados corretamente pelo nosso sistema de PLSDA. E a mesma coisa para os indivíduos saudáveis. 2 não foram classificados como realmente sadios. Mas isso está dentro da margem de exatidão, sensibilidade e especificidade que a gente obteve com o nosso modelo. Nós também avaliamos para cada nucleosídeo-alvo qual que era o fit score dele, né? A importância da Variable Importance Projection, sendo que um nível maior que 1 contribui significativamente para a separação desses grupos. Então, nós observamos que a 5-metiluridina e a inosina eram os nucleosídeos que contribuíam significativamente para separar o grupo sadio do grupo com câncer de próstata. A curva ROC, que relaciona a especificidade com a sensibilidade, nos deu uma área de 0,7801. Ou seja, a sensibilidade é o número de resultados verdadeiramente positivos que o nosso sistema nos fornece. E a especificidade é o número de resultados verdadeiramente negativos que o sistema nos fornece. Então, se o indivíduo está sadio, monitorar esses potenciais biomarcadores vai nos dizer que ele está realmente sadio. O resultado vai dar negativo. E a sensibilidade é o contrário. Se ele está realmente doente, monitorar esses potenciais biomarcadores vai nos mostrar que ele está doente, com uma exatidão de 78%. Então, o que a gente obteve de resultados nesse artigo, né, nessa pesquisa, essa dissertação de mestrado? Analisando 60 amostras de soro sanguíneo de homens sadios e 42 de homens doentes, nós tivemos um método com exatidão de 82,4%, especificidade de 76,7%, ou seja, em 76,7% dos casos, monitorar esses nucleosídeos nos dão respostas de indivíduos verdadeiramente negativos, ou seja, que não têm câncer de próstata. E sensibilidade de 90,5%. Ou seja, monitorar esses nucleosídeos nos dá em 90% dos casos indivíduos verdadeiramente positivos. Enquanto que o exame convencionalmente usado em laboratórios, que é o monitoramento do antígeno específico da próstata, tem uma especificidade excelente, 90%. O que quer dizer? Que se o nível de PSA no soro desses homens estiver entre 2 e 4 nanogramas por litro, ele não tem câncer de próstata. Mas a sensibilidade, que é de 20 a 25%, é muito baixa. O que quer dizer? Que se o nível de PSA desse indivíduo estiver alto, é de 20 a 25% a chance de ser câncer de próstata. Então, é um exame pouco sensível. E o nosso estudo apresentou uma sensibilidade muito maior. Sendo que os potenciais biomarcadores são a 5-metiluridina e a inosina, que estão em níveis significativamente mais baixos que no grupo controle. Mas qual que é o problema? Por que a gente não pode afirmar que a 5-metiluridina e a inosina são biomarcadores para câncer de próstata? Porque justamente pelo coorte, né? A gente tem que trabalhar com um número de amostras muito maior para validar esses biomarcadores como realmente de câncer de próstata. Mas são indícios de que a gente tem essa potencialidade. A Adriana Teixeira Godoy, outra Adriana, né, tem como tese de doutorado dela, ela trabalhou com esses nucleosídeos modificados, ela desenvolveu esse método de análise por LCMS, mais para aplicação em câncer coloretal. A Adriana ela acabou trancando o doutorado,
vai defender, vou fazê-la defender ainda, e ela tem o tratamento desses dados, alguns dados iniciais que eu vou apresentar para vocês. Mas ela publicou esse artigo, que também ficou bem interessante, onde ela usou LCMS para desenvolver e validar um método de identificação e quantificação desses nucleosídeos modificados, porque usando LCMS a gente tem outras figuras de mérito, outras características, outras informações que nós não temos por ser UV. Ela fez um estudo bem interessante para a validação desse método, usando os padrões de nucleosídeos em solvente, na matriz biológica e na matriz sintética. Por quê? Como eu falei para vocês, o soro e a urina têm nucleosídeos modificados circulando, eles são endometabólitos. Então, nós não temos uma matriz branca. E para isso, ela testou matrizes sintéticas para substituir a matriz biológica, tornar o estudo mais fácil, uma validação mais simples de ser feita. E aí ela também conseguiu, com o uso da espectrometria de massas, fazer identificação de nucleosídeos sem acesso a padrões analíticos. Ela construiu uma biblioteca de fragmentação, usando os padrões analíticos, e por monitoramento de alguns fragmentos-chave desses nucleosídeos, ela conseguiu fazer um estudo em amostras reais, procurando nucleosídeos que a gente não tinha acesso a padrão através das fragmentações. Então, foi feito o uso de LCMS usando um Q-Trap e um Q-TOF. Então, ela trabalhou tanto no modo de triplo quadrupolo quanto de alta resolução. Então, a Adriana ela trabalhou tanto com urina quanto com soro sanguíneo para a investigação desses nucleosídeos. Ela fez também a extração desses nucleosídeos a partir dessas matrizes biológicas usando a resina de afinidade. Essa resina de afinidade é uma resina de ácido fenilborônico, que ela tem afinidade pelos grupos cis-diol dos nucleosídeos. Então, ela forma um complexo, funciona como CleanUp para eliminar os interferentes dessas matrizes biológicas e como pré-concentração. Ela construiu, então, curvas analíticas para esses nucleosídeos. Ela conseguiu verificar a presença de alguns nucleosídeos sem acesso aos padrões, através da construção dessas bibliotecas de fragmentação. E fez análises, como eu falei para vocês, no modo Full Scan, por Q-TOF, e Q-Trap, pela Selected Reaction Monitoring e Neutral Loss de Enhanced Product Ions. Então, para resumir o que foi feito, a análise de soro sanguíneo, o preparo de amostra foi feito apenas pela precipitação de proteínas com metanol, analisando os nucleosídeos por LCMS no modo de perda neutra ou de monitoramento de reações selecionadas. A urina também teve precipitação de proteína ao ácido fórmico. Foi feita a extração por fase sólida usando a resina de ácido fenilborônico para a análise de nucleosídeos pelas mesmas técnicas. Também foi desenvolvido um método para análise de creatinina para a normalização das concentrações de nucleosídeos na urina, porque a urina ela é muito mais sujeita a variações, a diluições dos analíticos por causa dos hábitos do indivíduo da qual ela é coletada. Nós não trabalhamos com extração em fase sólida de nucleosídeos do soro, por eles estarem em concentração menor no soro, nós observamos na etapa de validação que a manipulação da amostra usando SPE levava a variações das concentrações do analito no extrato final. Então, nós obtivemos boas figuras de mérito adequada para precisão intradia, para precisão interdia, tanto usando controles de qualidade em baixa concentração, quanto em alta concentração, num limite de 15% de coeficiente de variação e num limite de 20% de coeficiente de variação. Nós avaliamos a precisão da urina para soro,
a exatidão e a eficiência de extração. O efeito matriz foi também avaliado, como eu falei para vocês, comparando a análise de urina, nucleosídeos em urina, com nucleosídeos em solvente. E o que nós observamos é que nós consideramos um efeito matriz acima de 20% como não apropriado. Então, a urina e o solvente têm realmente diferenças na quantificação. Nós não podemos quantificar esses nucleosídeos em solvente, porque é diferente de urina. E o mesmo para o soro. Nós obtivemos muita variação devido ao efeito matriz. Por outro lado, usando urina sintética e em comparação com a urina, nós tivemos efeito matriz aceitável, com exceção da cetidina, e soro sintético e soro também. Nós tentamos também trabalhar com aplicação de carbono ativo no soro sanguíneo para eliminação dos nucleosídeos nesse soro e ter uma matriz branca, mas os resultados obtidos foram inaceitáveis. Então, através desses dois quadros, nós concluímos que a gente podia validar, sim, o nosso método usando urina e soro sintético. Então, aqui a parte que eu falei para vocês, que ainda não foi publicada, são apenas alguns resultados iniciais para amostras de câncer de colo retal, amostras de urina, em que nós temos 32 amostras de soro, 35 de urina, comparando o grupo câncer com o grupo controle, que são doentes que não têm câncer coloretal, mas têm algum problema, alguma doença no colo e no reto, e grupos sadios. Então, inicialmente, a gente tem uma pequena separação entre os grupos usando a urina, uma separação um pouco melhor em soro, e nós temos, então, potenciais biomarcadores entre os nucleosídeos que nós investigamos. Ainda falando sobre metabolômica global, mas agora não mais de câncer, né? Nós estudamos uma doença que, graças a Deus, é rara, a esclerose lateral amiotrófica, que foi a tese de doutorado da Zuzana Cesarova. Hoje em dia, a Zuzana ela teve um emprego na NASA, agora ela está procurando novos projetos. Uma colaboração com o professor Claudimir, da USP São Paulo, e com o médico neurologista Marcondes Cavalcante França Júnior, aqui do Hospital das Clínicas da Unicamp. Então, nós monitoramos os metabólitos da via da homocisteína e o ácido glutâmico por CMSMS para encontrar biomarcadores de diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Para quem não conhece essa doença, o que é a esclerose lateral amiotrófica? Ela é uma doença que não tem cura, demora cerca de 1 ano para você ter o diagnóstico e a sobrevida de um indivíduo com uma ALS é entre 4 a 5 anos. Então, o diagnóstico de 1 ano é inaceitável para que a qualidade de vida desse paciente seja, no minimamente, boa. Na esclerose lateral amiotrófica, ela ocorre uma degeneração da área lateral do sistema nervoso central. Então, a área lateral vai identificar as áreas na medula espinhal, onde as porções das células nervosas que sinalizam e controlam os músculos estão localizadas. E a miotrófica vem da ausência de nutrição muscular e atrofia. Então, o que acontece, basicamente? Os músculos do indivíduo vão atrofiando, principalmente nessa região lateral da medula espinhal, e aí o indivíduo vai progressivamente ficando paralisado até os músculos referentes à respiração também não funcionarem mais. A literatura científica, então, nos mostrou que os metabólitos provenientes da via da homocisteína, como a metionina, a homocisteína e a cisteína, 5-metil-tetrahidrofolato, eram alterados em indivíduos que têm ALS. Então, nós selecionamos esses 3 metabólitos e o ácido glutâmico, de acordo com a literatura, para investigar nesse estudo. Nós tivemos vários desafios.
O primeiro desafio era analisar o plasma desses pacientes por CMS-MS por eletroforese capilar, porque a parede interna do capilar de sílica fundida tem cargas negativas devido à ionização dos grupos silanóis. E as proteínas presentes no plasma sanguíneo absorvem essa parede interna do capilar, levando a análises que não se repetem, resultados que não são confiáveis. Então, mesmo trabalhando em pH, com eletrólito em pH baixo, onde a parede interna do capilar não vai estar completamente desprotonada e as proteínas vão estar com carga principalmente positiva, ocorre um pouco de absorção dessas proteínas. Então, a gente teve que trabalhar para resolver esse problema. Encontrar um padrão interno adequado e o preparo da amostra. A gente teve que trabalhar bastante com o preparo de amostra para que a gente tivesse os analíticos na forma adequada de análise. Então, veja, nós trabalhamos com cisteína e cisteína, que tem grupos tióis. Esses grupos tióis formam pontes de sulfeto com as proteínas do plasma, que existem várias, bastante abundante de proteína. E esses grupos de sulfeto, formando essa ligação formada com os grupos de sulfeto, arrasta esses metabólitos quando as proteínas são precipitadas. Então, a gente pega o plasma, precipita a proteína, trabalha com o sobrenadante, onde estão os metabólitos. Mas, então, a gente precisa romper essa ligação de sulfeto desses aminoácidos com as proteínas que vão ser precipitadas. Então, a gente fez a adição de ditiltraitol para romper essa ligação de sulfeto e deixar os aminoácidos homocisteína e cisteína na forma reduzida. Então, quando a gente precipitava as proteínas do plasma apenas com acetonitrila, nós observávamos por CMS que havia ligações de sulfeto de cisteína a cisteína e metionina, ácido glutâmico na forma livre. Pela adição de acetonitrila e ditiltraitol, nós não observávamos mais o pico de cisteína a cisteína, ou seja, não havia mais a ligação de sulfeto, nem de homocisteína a homocisteína. Porém, esse grupo tiol, depois de ser reduzido com o ditiltraitol, ele precisava também reagir com ácido iodoacético para ficar protegido e não se oxidar novamente. Então, duas etapas eram necessárias para fazer a análise do homocisteína e da cisteína antes de fazer a análise por CMS. A metionina, que também tem um grupo enxofre, ela reagia parcialmente com o ditiltraitol, não totalmente. Então, nós dividimos o nosso método de análise em dois preparos de amostras diferentes. Então, a homocisteína e a cisteína reagiam com o ditiltraitol e ácido iodoacético. Então, o que era efetivamente analisado eram os aminoácidos na forma S-acetil. E a metionina e ácido glutâmico apenas com ditiltraitol e acetonitrila. Então, chegamos finalmente no método de análise adequado para esses analíticos que em questão, usando a glicina isotopicamente marcada, monitoramos íon precursor e íon produto, e então conseguimos monitorar esses metabólitos no plasma dos voluntários desse estudo. Fazendo a análise univariada através de box plot, nós observamos que a cisteína e o ácido glutâmico tinham concentrações estatisticamente significativas, diferentes entre o grupo sadio e o grupo doente, e a metionina e a homocisteína não. E as curvas ROC nos mostraram que a cisteína tinha uma área sob a curva de 0,749, ou seja, 74,9% de exatidão, enquanto que a metionina 74,5%. Uma sensibilidade de 65%, que é considerada baixa, e a especificidade de 75%. Valores aproximados também foram observados para a metionina. Num outro estudo,
da Bruna Eduardo Santos Simões, né? Ela acabou de defender o mestrado, ela trabalhou com hepatócitos, então ela fez estudos in vitro, para avaliar o risco da obesidade em relação ao diabetes mellitus. Então, qual que foi a proposta de estudo da Bruna? A gente está agora elaborando esse artigo para submeter para publicação, né? Ela avaliou a túdica, né, o ácido urso-taurodeoxicólico, como potencial terapêutico e biomarcador de diabetes mellitus 2. Então, nós sabemos que a obesidade, ela é um risco, ela é uma comorbidade para várias doenças, incluindo o diabetes 2. E o que é o diabetes mellitus, né? Então, no indivíduo sadio, o pâncreas produz insulina, normalmente, que é recebida numa célula receptora, para que ocorra a liberação de glicose controladamente, né? Então, ela faz o metabolismo da glucose, através do mediador de absorção da glucose, que é sensível à insulina, ele é liberado para os fluidos biológicos. Na diabetes tipo 1, ocorre um processo autoimune em que as células do pâncreas, né, as células beta-pancreáticas, elas são atacadas pelo sistema imune e aí o pâncreas não consegue mais sintetizar a insulina. Então, os níveis de glicose no sangue ficam muito altos por não haver a presença de insulina no organismo para fazer esse metabolismo. Já no diabetes tipo 2, não ocorre a ausência de insulina. O que ocorre é um estado inflamatório que induz a apoptose celular e resistência à insulina. Então, ocorre uma resistência à produção de insulina. A insulina é produzida, mas o receptor de insulina, ele não age adequadamente e a glicose não é, então, metabolizada conforme necessário. Então, o ideal é que haja uma homeostase glicêmica, que quando há um aumento do nível de glicose no organismo, o pâncreas secreta insulina para que haja um aumento de transporte de glicose para as células e volte ao nível normal. Por outro lado, quando ocorre uma diminuição do nível de glicose, o pâncreas secreta o glucagon, que é metabolizado pelo fígado e decompõe o glicogênio para liberar mais glicose. Então, essa homeostase glicêmica, ela precisa ser mantida para que o indivíduo não desenvolva o diabetes. E o que o ácido tauro-ursodeoxicólico tem a ver com a diabetes tipo 2, né? Então, o ácido tauro-ursodeoxicólico é um ácido biliar que se conjuga ao aminoácido taurina e ele protege as células do fígado, os hepatócitos e as ilhotas de Langerhans para auxiliar na homeostase glicêmica e o tratamento de diabetes mellitus 2. Ele leva a um aumento da viabilidade celular para a produção e secreção da insulina através do auxílio de receptores transmembranas e evita a falência ou a insuficiência de células beta-pancreáticas. Então, túdica, ele é sintetizado normalmente pelo nosso organismo, ele auxilia no funcionamento adequado da insulina e ele pode ser usado tanto para o tratamento da diabetes como como um biomarcador de diabetes no caso de alteração da sua concentração. Então, o objetivo nesse trabalho foi desenvolver um método de análise por eletroforese capilar de túdica em amostras cultivadas em laboratório, amostras in vitro de células hepáticas, em meios controle e hiperlipídicos. Esses meios hiperlipídicos simulavam um indivíduo obeso. Então, nós tínhamos o grupo experimental saudável, o controle, e o hiperlipídico, onde era adicionado 1% de palmitato de sódio. A esse grupo saudável, houve também 2 outras amostras provenientes dele, uma em que foi adicionado 1% de solução de túdica, em meios contendo essas células hepáticas, e um outro meio em que não haviam células e havia apenas a adição de túdica para a gente observar
a diferença da indução de síntese de túdica pelas células na presença de túdica e o monitoramento de túdica em amostras que não tinham células. Para o grupo hiperlipídico, a mesma coisa. Então, nós tínhamos amostras onde foi acrescentado túdica, além do palmitato, para serem no meio de cultivo das células, e túdica, palmitato em meio de cultura sem as células. Então, aqui nós temos eletroferogramas mostrando as análises para a construção da curva analítica, onde a gente monitorou a concentração de túdica, padrões de túdica, e o padrão interno de ácido glicocólico. Tá? Então, a gente desenvolveu um método de análise, chegamos nas condições ótimas, fizemos a curva analítica e chegamos num limite de quantificação de 0,6 milimol por litro. Então, esse limite de quantificação também foi chave para monitorar túdica nesses meios de cultura. Então, com as concentrações que a gente monitorou nessas amostras de meio de cultura, nós chegamos nas seguintes observações através de um box plot. Então, nas amostras controle e palmitato, ou seja, meio hiperlipídico e meio controle, nós tínhamos 0 de concentração de túdica. Nas amostras em que não haviam células, no meio apenas acrescido de túdica e no meio acrescido de túdica e palmitato, nós tínhamos as mesmas concentrações de túdica. Então, é o caso esse caso e esse caso. Então, são as concentrações de túdica que nós adicionamos. E o resultado mais interessante é, nas amostras controle com adição de túdica e célula, nós tínhamos uma concentração de túdica maior que nas amostras que tinham cultivo de célula, adição de túdica e um meio hiperlipídico. E o que isso quer dizer? Que a alta oferta lipídica levava a um prejuízo na síntese de túdica por essas células. Pois quando a gente compara com células que não estão no meio hiperlipídico, ou seja, um indivíduo que não é obeso, a produção de túdica é maior. Então, a própria presença de túdica induz a síntese, maior síntese de túdica, e isso também pode nos dar informações sobre o estado diabético daquele indivíduo. Gente, eu vou tentar acelerar um pouquinho, porque a gente já está um pouco no avançado da hora, tá? Alguns trabalhos que a gente desenvolveu também usam metabolômica global. A metabolômica global ela tem um fluxo de análise um pouco diferente da metabolômica alvo, porque a gente tenta obter um perfil metabólico de todos os metabólitos presentes naquela amostra. Então, através da nossa plataforma, se a gente conseguir fazer um estudo multiplataforma, a gente consegue obter uma identificação de uma gama de metabólitos maior. Então, a gente estabelece a questão biológica, não sabe quais são os metabólitos em questão que a gente vai encontrar, mas a gente tem que saber muito bem o que a gente está buscando. Então, a gente faz a coleta, prepara essas amostras de forma mais geral possível, já que a gente não tem alvos. A gente tem que tomar cuidado para não perder metabólitos nessa etapa, porque podem ser metabólitos preciosos. Faz análise instrumental por métodos mais universais possíveis, porque, novamente, nós estamos tentando monitorar todos os metabólitos do sistema. Fazemos processamento de dados com software dedicados à metabolômica, análise estatística, identificamos os metabólitos e interpretamos qual que é o papel desses metabólitos no sistema em questão. Então, a gente teve um projeto de auxílio à pesquisa FAPESP aprovado na FAPESP para investigar biomarcadores de prognóstico e diagnóstico de linfoma não Hodgkin. E aí a gente teve alguns resultados bem interessantes em parceria com o Hospital do Câncer C. Camargo Cancer Center. Esse trabalho foi publicado pela Alessandra de Souza Mesquita, que atualmente é nossa mestranda, mas na época ela fazia iniciação científica no nosso grupo, né? Ela trabalhou com compostos orgânicos voláteis de urina para investigar pacientes com linfoma não Hodgkin, investigar essas amostras, né?
Então, o linfoma não Hodgkin, o linfoma, de forma geral, né, é um câncer que inicia nos leucócitos sanguíneos e ele faz parte do sistema imune do organismo. Então, os linfócitos, eles começam a se multiplicar desordenadamente em resposta a um antígeno, que pode ser uma célula cancerígena, uma bactéria, um vírus, mas quando essa multiplicação sai de um equilíbrio esperado, a gente tem o desenvolvimento do câncer, que é a multiplicação desorganizada dessas células. Então, dentre os linfomas, o linfoma não Hodgkin é o mais comum, e dentre os linfomas não Hodgkin, o de tipo difuso de grandes células B é o que mais incide na população. Só que o diagnóstico do linfoma não Hodgkin, ele é feito por biópsia, que é um método muito invasivo, anamnese, exames de imagem, análise de células, possível punção e possível verificação de alteração nos cromossomos. Então, são métodos bastante invasivos e, então, qualquer informação adicional, qualquer caracterização de biomarcadores para diagnosticar o linfoma de forma menos invasiva e mais precisa é de grande contribuição. Então, nós trabalhamos aqui nesse caso para análise dos compostos orgânicos voláteis apenas em urina. Amostras de indivíduos sadios foram coletadas no Hemocentro de Campinas, de indivíduos doentes vieram da C. Camargo, e como a gente estava trabalhando com orgânicos voláteis, a gente fez extração do headspace, microextração em fase sólida do headspace, e para isso a gente teve que fazer uma otimização usando um desenho experimental, né? Onde a gente avaliou 3 variáveis ao mesmo tempo, para, através de salting out, melhorar a liberação desses metabólitos para a fase gasosa do vaio, chegando então a esses parâmetros ótimos para a extração em fase sólida. E as análises foram feitas então por GCMS, usando as condições de análise da biblioteca FIM, que é dedicada à análise metabolômica. Então, aqui nós temos um cromatograma representativo da amostra. E a análise por PLSDA foi feita depois de fazer a análise multivariada por PCA, observando o agrupamento das amostras de controle de qualidade, que garantiu, então, que as variações entre os grupos não tinha razão instrumental, mas sim, essas variações eram por causa biológica, biologia da amostra. Então, aqui nós temos uma separação muito clara de grupo sadio do grupo dos doentes. A validação cruzada nos mostrou que a exatidão dessa classificação por PLSDA era alta e a qualidade de ajuste e de predição eram aceitáveis. Pelos VIP scores, nós observamos 43 features com VIP score maior que 1,5. E a identificação de alguns desses metabólitos nos mostrou 3 metabólitos que estão relacionados à neoplasia, né? Então, um relacionado a estudos in vitro de leucemia, outro que tem potencial carcinogênico e o outro que também pode se relacionar a histórico de câncer na família. Nesse mesmo projeto, nós trabalhamos também com os metabólitos não voláteis em urina por GCMS, mas para isso nós precisamos fazer a derivatização. Então, a gente publicou esses resultados com o Gustavo, que era aluno de doutorado do nosso grupo de pesquisa, e colaboração de outros membros do grupo. Precisamos, então, fazer a derivatização dessas amostras de forma bem geral, para não perder metabólitos. Se tratando de urina, a gente decompôs a ureia, precipitou a ureia, secou o sobrenadante, fez uma primeira etapa de derivatização por metoximação para proteger os grupos carbonila e a derivatização em si com agente de cililação BST-FA e usando metilestearato e N-heptano como padrões internos. Então, o tratamento
estatístico dessas amostras nos mostrou, né, através de Volcano Plot, vários metabólitos estatisticamente significativos para diferenciar os grupos doente e sadio, o que também foi mostrado pelo OPLSDA. Os parâmetros de validação cruzada, né, de ajuste e de predição também foram muito bons. E aí, fazendo a curva ROC de 100 variáveis usadas pelo MetaboAnalyst, nós chegamos numa curva ROC com uma sensibilidade e especificidade de quase 100%. Dentre esses metabólitos, né, estatisticamente significativos, a gente fez identificação de vários deles, interpretamos biologicamente o papel de cada um, alguns encontrados em menores níveis, outros em maiores níveis em pacientes, e todos eles, quase todos eles, relacionados realmente ao câncer. Outra ferramenta que esses softwares de análise metabolômica nos dá são as rotas metabólicas relacionadas ao linfoma de células difusas, grandes células difusa B. Então, são a biossíntese de aminoácido tRNA, metabolismo de ascorbato aldarato, metabolismo de glicina, serina e treonina, metabolismo de glioxilato de carboxilato. Outro estudo que nós fizemos de metabolômica global, mas não fizemos em amostras clínicas, e sim em amostras in vitro, envolviam células cardíacas cultivadas em laboratório, que foi a dissertação de mestrado do Alan Gonçalves Amaral. Então, o que a gente fez? A gente mimetizou doenças cardíacas em células, em meios de cultura de célula, através de estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo, né? Quando a gente tem um desequilíbrio entre espécies antioxidantes e espécies reativas de oxigênio ou nitrogênio no sistema biológico, ocorre então a geração de radicais livres e reações redox em moléculas biológicas. E isso é relacionado a doenças cardíacas. Então, por exemplo, um agente oxidante como o peróxido de hidrogênio, ele reage com ferro ou cobre em uma reação chamada reação de Fenton, levando a agentes radicalares que levam a uma cascata de estresse oxidativo. Alguns fármacos, como o isoproterenol, que é um agonista beta-adrenérgico, e a doxorubicina, que é um quimioterápico, também pode levar a estresse oxidativo e efeitos colaterais muito sérios para a doença do coração. Então, no caso da dissertação de mestrado do Alan, ele trabalhou apenas com um sistema envolvendo peróxido de hidrogênio. Então, ele cultivou cardiomioblastos, H9C2, e depois de 7 dias, atingindo uma confluência de 70%, ele diferenciou essas células em cardiomiócitos através da diminuição da concentração de soro fetal-bovino e adição de ácido retinóico. E aí, com essa diferenciação, ele obteve cardiomiócitos. Então, comparando as imagens no dia 0 e no dia 7, nós observamos a diferenciação entre células esqueléticas e células cardíacas. A adição de peróxido de hidrogênio para simular o estresse oxidativo, ela foi investigada quanto à concentração e quanto ao tempo de exposição de peróxido de hidrogênio através de um teste de MTT. Então, o reagente MTT, ele é amarelo. Quando ele é adicionado ao sistema biológico, ele reage com a enzima desidrogenase e forma cristais violetas de formazan. Então, quanto maior for a viabilidade, maior número de células viáveis no sistema, maior vai ser a formação de cristais de formazan roxo. Então, é um ensaio colorimétrico que nos mostrou quais eram os tempos e as concentrações ótimas. Então, a gente chegou na conclusão de que a adição de 500 micromol por litro de peróxido de hidrogênio por 24 horas dessas células levava à simulação de uma doença cardiovascular aguda, e por 48 horas, depois dessas células se recuperarem, simulava a doença cardiovascular crônica. Então, aqui nós
temos outras imagens, né, usando corantes para mostrar reparo de DNA, fixação dessas células, mostrando então os danos e as alterações que ocorriam no controle, no estresse oxidativo, na recuperação por 24 horas e por 48 horas. Então, depois da gente observar em PCA que os controles de qualidade se agrupavam, nós observamos a separação desses 3 grupos, analisados por cromatografia líquida no modo reverso com ionização positiva, negativa, no modo Hillick com ionização por eletrospray positivo e negativo. Em todos os casos, a gente observou separação do grupo controle, do grupo estresse oxidativo e do grupo de recuperado, com bons parâmetros de validação cruzada, ou seja, valores de ajuste e de predição. E aí, as vias metabólicas mais impactadas em cada um desses pares de grupos comparados são aqui representados. De forma mais detalhada, as vias metabólicas, mostrando os metabólitos individualmente em box plots, seus níveis estão nitidamente diferentes nessas vias, pelos box plots, e na biossíntese de pirimidinas e purinas também. Então, nós conseguimos, em todos os casos, comparando o grupo controle, estresse oxidativo e recuperação, essa diferença extremamente significativa entre esses metabólicos. E também, comparando o grupo estresse oxidativo com o grupo recuperado, nós observamos o mecanismo da glutationa, que está diretamente ligado a processos de oxirredução nos sistemas biológicos. Ainda estudando também esses sistemas de doenças cardiovasculares in vitro, a Mônica, que fez o pós-doc no grupo da professora Coral Barbas, na Universidade São Paulo, em Madrid. Ela recebeu bolsa por 1 ano por lá, ela desenvolveu esse trabalho, usando CM-SMS, mas ela não estudou somente o efeito do peróxido de hidrogênio nessas células, mas como também os fármacos, doxorubicina e isoproterenol. Ela seguiu um fluxo de preparo de amostra similar ao do Alan e observando a separação, né, no espaço quimiométrico desses grupos estudados. Então, nós temos aqui o controle de qualidade agrupado e os grupos em estudo. O grupo do qual se aplicou doxorubicina, peróxido de hidrogênio, grupo controle e isoproterenol. Então, o PLS-BA mostrou, comparando 2 a 2 a separação desses grupos em relação ao controle, e o Vulcanoplot mostrou quais eram os metabólitos que estavam em níveis menores e em níveis maiores, comparando do grupo tratado com doxorubicina com o controle, peróxido de hidrogênio com o controle, mas o isoproterenol não tivemos resultados significativamente estatísticos. Então, aqui, comparando, esse metabólito está em menor concentração no grupo de estresse oxidativo pela doxorubicina, enquanto que glicerofosfolicolina, N-acetilspermidina e ácido aspartico estão em concentração maior. Nesse caso, os 2 metabólitos que estão em maior concentração no grupo peróxido são a serina e a ácido aspartico. Gente, para finalizar, eu vou falar, então, num projeto que está em andamento, que já temos alguns resultados mais concretos para apresentar, que é o projeto de doutorado do André Luiz Melo Camelo, que trabalha com hiperplasia benigna da próstata, uma colaboração com o Hospital das Clínicas da USP São Paulo. Então, esse problema é um dos principais problemas que ocorrem em clínicas urológicas, né? E com o envelhecimento da população mundial, a incidência de hiperplasia benigna da próstata também vai aumentar. E quais são esses sintomas? São sintomas do trato urinário inferior, que podem ser obstrutivos, irritativos ou pós-micção. Então, de forma geral, o homem ele apresenta dificuldade em urinar, aumenta a frequência de urgência urinária, vai muitas vezes
à noite ao banheiro, apresenta incontinência e urgência em urinar, e é um problema muito desagradável. Então, apesar de raramente ser fatal, é algo que precisa ser tratado. O que acontece na hiperplasia benigna? Ocorre a proliferação das células estromais e epiteliais da próstata, nessa zona de transição da uretra, e ela acaba comprimindo a uretra, causando a resistência ao fluxo da urina. E por que ocorre? Por que se desenvolve essa hiperplasia? Ainda não se sabe muito bem. Então, os médicos consideram que próstatas com 40 gramas ou mais são próstatas com hiperplasia. Mas a gente concluiu no nosso estudo que talvez não seja muito correto classificar dessa forma, tá? Então, nós trabalhamos com essa coorte de amostras de indivíduos saudáveis e doentes, trabalhamos com urina e plasma, fizemos o preparo da amostra pela precipitação, né, das proteínas, centrifugação, sobrenadante e injeção do sobrenadante no equipamento de LC-MS. Fizemos os 4 modos de análise, aqui a gente tem um cromatograma representativo. Quando nós fazemos a análise por PLSDA, como é uma análise supervisionada, nós atribuímos informações sobre cada uma das amostras. Então, na classificação médica, os indivíduos que têm próstata de 40 gramas são considerados saudáveis, maior que 40 gramas são casos. E aí, nós atribuímos essas labels para essas amostras. Porém, nós não conseguimos fazer a separação dessas amostras de acordo com essas atribuições, porque não estava sendo classificada corretamente. Então, usando uma técnica de machine learning, que é Self-Organizing Maps, é uma técnica não supervisionada, a machine learning criou para a gente 3 grupos em vez de 2. E o que mostrou para a gente? Quando a gente vê o box plot usando a classificação média, a gente não conseguiu uma boa separação do grupo 1 e do grupo 2. Mas a classificação por som mostrou para a gente 3 grupos que também não se separam muito bem, porque apresentam alguns outliers, porque aparentemente esse indivíduo devia estar classificado no grupo 1. Esse no grupo 2 devia estar no grupo 3. O que a gente observou? Que na análise por PLSDA, a separação fica perfeita usando esses 3 grupos. Então, que metabolicamente tem alguma alteração entre esses 3 grupos que não é mostrada pela alteração considerando apenas 2 grupos. E a gente tem parâmetros de validação cruzada que são aceitáveis. Então, mostra que a gente está no caminho certo. Então, aqui o heatmap também nos mostra essa diferenciação. A gente está trabalhando ainda com a identificação desses metabólicos, análise por GCMS, análise de plasma também. E é um projeto que está em andamento e o André provavelmente defende o doutorado em menos de 1 ano. Eu não vou mais me delongar, porque eu acho que eu já demorei bastante, né? Eu ia apresentar mais um resultado para vocês. Só queria mostrar para vocês aqui nessa árvore, que eu chamo como se fosse uma árvore genealógica, né? Dos alunos que eu terminei a orientação, de iniciação científica, de mestrado, doutorado, supervisão de pós-doc, os que estão em andamento. E agradecer, porque nada disso que eu apresentei para vocês seria possível se eu não tivesse o meu grupo de pesquisa. É um prazer enorme ter todos eles comigo aqui, alguns deles estão assistindo o nosso seminário. E agradecer as agências de fomento, agradecer o INCP, que sempre tem me ajudado muito a desenvolver meus projetos de pesquisa, e todos os colaboradores, porque é impossível fazer análises metabolômicas sem ter colaboração. Muito obrigada. Muito obrigado, Ana. O pessoal aqui está mandando palminhas aqui. Agora tem as opções aqui do Meet para mandar as palmas. Né? Parabéns pelo trabalho.
Muito interessante, né? Muitos exemplos de aplicação, né? E o que é legal de ver também no seu grupo é que você está cada vez indo mais a fundo, né? Nessas questões, né? E cada vez, né? Tendo um trabalho maior de tratamento de resultados que só tende a aumentar, né? Daí é uma coisa bem interessante, né? Vamos abrir então para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode abrir o microfone ou levantar a mão aqui. A gente vai selecionando aqui os. Alguém quer fazer alguma pergunta? Emanuel Carrilho. Valéria, não, minha pergunta não. É só te parabenizar. Fiquei realmente encantado com os trabalhos que você apresentou aqui. Os últimos mais recentes, eu confesso, não tinha acompanhado, então fiquei bastante bem impressionado com a profundidade, ainda por cima trazendo ensaios celulares, né? Fiquei realmente orgulhoso de ver tudo isso na sua linha de pesquisa. E dou-lhe os parabéns, Val. Muito bom. Para mim, vindo de você, parabéns, Emanuel, tem um significado de 10 a 10. Pronto, já fiquei com um tomo de carrasco agora. Não, não é isso, não. É porque pela pesquisa que você faz, né? Muito, que é muito top. bom. Obrigada, viu, Emanuel? Você sabe que você é o pai disso tudo, né? Mais uma perguntinha, então, Fracasso, no caminho. Mas não, é só de coisa da quimiometria. O pessoal do seu laboratório mesmo tem feito ou tem tido colaboração externa? Porque essa é uma parte muito difícil, a bioinformática. Difícil. É muito difícil e eu tenho que parabenizar muito os meus meninos. Meninos, quando eu falo meninos, é meninês, tá? Meninos e meninas. É que para mim, português, meninos, né? Eles se desdobram, viu, Emanuel? E eles... a gente comprou recentemente um computador com maior capacidade de memória para processar esses dados metabolômicos, porque o computador deles estava quase pifando, e agora a gente está conseguindo fazer coisas mais rapidamente, muito mais coisa, então eles têm se desdobrado usando esses softwares MSDI, o Metaboa. Tem que ter uma estação de trabalho, não tem jeito. Mas eu confesso que os últimos trabalhos que eu nem trouxe aqui hoje, que a gente trabalhou com amostras de Covid, é dificílimo separar esses grupos, porque o Covid enlouquece o metabolismo mesmo. Então, para esses casos, a gente conseguiu entrar em contato com um pós-doutorando do GIBA, da Federal de São Carlos, que ele tem muita experiência em bioestatística. E aí ele começou a ajudar a gente. Mas do que eu apresentei aqui hoje, foi todos os meus alunos que fez. Bacana. Estão usando R ou alguma outra plataforma? Ou escrito em Python? Ninguém gosta do R, não. Então tá bom, então não sou só eu. É Metaboanalyst, principalmente. Metaboanalyst. MSDI e Metaboanalyst. Muito obrigado e parabéns, Valéria. Obrigada. O RStudio é legalzinho, vai. Não, é poderosíssimo, vai, mas... Ana, eu tenho uma pergunta para você. Em relação à parte de preparo de amostra, né? Porque quando a gente tem um método target, assim, de certa forma, é simples da gente avaliar se você está processando corretamente a amostra ou não, né? Mas e quando você tem metabolômica global, né? Como que você avalia se o tratamento da amostra está adequado ou não? É uma pergunta excelente, né? Então é aquilo, né, Fracasso? A gente não tem, vamos dizer, um parâmetro para saber a recuperação da amostra. A gente trabalha com padrões internos e a gente monitora esse padrão interno para a gente ter uma ideia. Mas não tem como saber absolutamente, porque a gente tem metabólitos de tantas funções químicas diferentes, em níveis de concentração diferentes. Com certeza a gente perde metabólito, mas também a gente não consegue monitorar todos numa análise. Então, por isso que a gente precisa fazer análise multiplataforma. A gente tenta fazer LC-MS e GC-MS das mesmas amostras. Fazer LC-MS no modo de fase reversa, com ionização por eletrospray positiva, negativa, interação hidrofílica por eletrospray positivo e negativo, porque a gente vê que elas dão informações complementares. Então, vai ter perda de metabólito, mas ainda assim a gente consegue obter quase sempre informação suficiente para diferenciar esses grupos.
Eu ia comentar isso aí também de informações complementares, né, de técnicas, né? E realmente quando você vai para eletroforese capilar, né, a quantidade de metabólitos que você enxerga, né, diferente dos metabólitos que você enxerga em cromatografia, é uma coisa assim impressionante. É bem legal. E se puder ser EMS, né, ainda seria bem completo, né? Uma coisa que eu não falei durante a apresentação, né, que a metabolômica-alvo, ela é mais parecida com aquela química analítica, vamos dizer assim, clássica, mas quando eu digo clássica, não é aqueles métodos de vidraria, não. O que eu quero dizer é, de você desenvolver um método, validar o método, quantificar o nucleosídeo. Então, é aquele fluxo analítico que a gente conhece mais, né? Mas a global, as pessoas ficam assim até cabelo em pé, porque você não faz replicata de análise, você faz só análise uma vez por amostra, porque você não pode avaliar. Uma amostra que você injeta hoje, uma amostra que você injeta amanhã, já pode ter tido alguma alteração metabólica, né? Então, os alunos que vêm trabalhar comigo, eu falo, você não vai ter que ir todo dia para a bancada, porque você não vai ter amostra todo dia, você vai ter que esperar coletar todas as amostras, preparar todas juntas, analisar uma vez só. Então, é uma química analítica bem diferente, né? E aí, essa questão de perder os metabólitos, certeza que perde. Certeza. E você citou nosso saudoso colega, né, o professor Ronei. E o Ronei estava começando a trabalhar com uma técnica que é chamada de fusão de dados, né? Que você começa a juntar dados de diversas técnicas para montar um modelo. Você já está fazendo isso? Não. Dados de diversas técnicas. Nossa, Ronei faz falta, né? Nossa. Você pega os seus dados de HPLC, junta com os dados de CE, junta com os dados de GC, e aí você tem um modelo, né? O problema é processar, né? Toda essa quantidade de informação, né? Para montar um modelo quimiométrico fica bem pesado mesmo, né? É uma das etapas mais demoradas, é o processamento mesmo. Mas eu vou parar de perguntar aqui, porque eu quero ver se o pessoal também participa aqui, ó. Pessoal, perguntas? Carla. Oi, gente. Parabéns, Valéria. Adorei te ouvir. Acho que eu nunca tinha te ouvido. Olha só, hein? Acho que eu nunca tinha ouvido uma apresentação assim conjunta do seu trabalho, né? Sempre foram apresentações de trabalhos específicos. E aí, quando você estava falando, quando o Fracasso te perguntou sobre a questão do preparo de amostra, eu fiquei pensando, né? O que você considera, assim, eu imagino que sejam vários, né? Mas o que você considera o maior desafio nessa linha de pesquisa que você atua? Sinceramente? Sinceramente. Equipamentos para analisar as amostras. É impressionante falar isso no Instituto de Química da Unicamp, né? Mas meus alunos estão aqui, eles vão concordar comigo, né? Os alunos que concordam podem levantar a mãozinha. E até os que não são do meu grupo de pesquisa. Porque, cara, assim, são várias a André levantou, a Júlia. São vários os desafios. Por exemplo, o primeiro desafio é você ter aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa para conseguir amostras clínicas. E até esse, vou ser sincera, é um dos motivos que às vezes a gente resolve trabalhar com sistemas in vitro. Outro desafio é você ter uma parceria que realmente seja efetiva. Por exemplo, o médico lá do Hospital das Clínicas que realmente acesse os pacientes e conseguir essas amostras. Eu já tive muito aluno que sofreu com isso. Ele tinha que ir lá, ele mesmo entrar em contato com o paciente, coletar. E demora muito mais. Mas, uma vez que você tem as amostras todas armazenadas no biofreezer, você descongela, você precisa ter uma plataforma de análise. E essa tem sido a parte mais difícil, ultimamente, no nosso grupo. A gente precisa de equipamentos de alta resolução, robustos, novos. E aí, o desafio também é o tratamento dos dados, mas, sinceramente, esse é um dos menores desafios, ultimamente. Isso está sendo gravado, né, Fracasso? Então, tem que ser o que tem que ser falado, né? Carla, seu microfone estava fechado, repete. Mentira, não é, né? Não é, né,
Manuel. Não, então eu queria te ouvir mesmo para saber o que você pensava em relação a esse assunto. Obrigada, viu? E parabéns, gostei de te ouvir. Obrigada, gente. Obrigada por vocês terem aguentado tanto tempo. Se você quiser, depois a gente edita essa parte. Porque vai que tem gente que não quer ouvir essas coisas, né? Mas a verdade é a verdade, né? Perguntas? Como de costume, né? Os alunos perguntam muito pouco, né? Aqui, ó, o Alexandre está fazendo uma pergunta aqui pelo chat. O Metabo Analyst também tem uma limitação em quantidade de features por tabela. Às vezes a gente não consegue nem acrescentar todos os features de uma plataforma analítica se juntar várias. Acho que é mais um comentário do que uma pergunta aí, né, Alexandre? Essa é um apontamento bem válido, porque mesmo, né, se você pega só o dado de cromatografia, que tem pico, e associar pico com tempo de retenção, se envolve cromatografia, eletroforese e massas, aí as features de cada um dos espectros, e aí no preenchimento da tabela tem amostra que tem tal sinal, a amostra não tem tal sinal, e aí como é que você tem que ir preenchendo com espaço, e imagina fazer isso com informação espectral, com separação, e outras técnicas, né? Então realmente é um limitante. A inteligência artificial tem que ajudar a gente nessa parte. Verdade. Quem que está aqui de inteligência artificial para ajudar a gente? Só tem inteligência natural aqui, Manuel. Que nem eu vi ontem, né, que o problema não é a inteligência artificial, o problema é a burrice natural. Isso! Mas a gente pensou em comprar o Cinca. Não sei se o Cinca resolveria, mas a gente desistiu quando a gente viu que o preço dele era caro e a gente tinha que pagar a renovação anual. Não tem condição. Não, eu acho que tem que trabalhar nos códigos, né? Tem que ser alguém que conhece o código e a estrutura do arquivo para conseguir fazer uma rotina que consiga, né? E, de certa forma, também o outro problema, né, é o próprio formato do arquivo, né? Que você tem, sei lá, um espectro de massas, né? Ele não vai ser o mesmo espectro de massas se você fizer lá no HPLC-MS e o mesmo espectro com GCMS, vão ser variáveis diferentes, né? Vai ser uma bagunça para você conseguir, né, ordenar todo esse conjunto de dados. Por isso que é um problema sério quando você junta, né, fundo de dados. Tem mais aqui comentários, ó, do Zil. Parabéns, Valéria. Admiro a coragem sua de fazer essas pesquisas que demandam tanto emprego de equipamento de alto custo, mas são pesquisas relevantes e que precisam ser feitas. Isso aí, né? Vários comentários aqui, parabenizações. Muito bem, pessoal. Mais perguntas? Dá licença, professor. A professora Claro. Ana Valéria comentou no início que a FAPESP, por exemplo, não permite mais a compra de equipamentos grandes, né? Então, eu gostaria de saber se é possível fazer doações, por exemplo, igual existem aqui nas universidades americanas, para o Instituto de Química, por exemplo. Ou se, por a Unicamp ser uma autarquia, se isso não é permitido. Então, Elisângela, com o projeto de auxílio à pesquisa regular, não é mais permitido. A gente tem um teto de R$300 mil para pedir para esses projetos, e em materiais permanentes, máximo de R$100 mil. Você não compra nenhum equipamento de grande porte com R$100 mil, né? Você compra um biofreezer, você compra uma centrífuga, mas um GC Feed, talvez. Agora, projetos grandes, né, como temático, CEPID, entre outros, você consegue ainda pedir esses equipamentos para a FAPESP. Agora, quanto à doação de equipamentos, para Cássia, talvez você possa responder. A doação de equipamentos é possível, né? Você pode doar equipamento para a universidade. Mas o que acontece, né, Elisa, é que muitas vezes esses equipamentos, quando vêm para a universidade, é porque eles já são equipamentos obsoletos para a indústria, né? Então, na verdade, eles querem, né, abrir espaço para colocar novos equipamentos, e então, equipamentos funcionando, claro, né? Não estou dizendo que é sucata,
mas que já são obsoletos, né? Principalmente nessa área de massas, né? Isso daí eles ficam obsoletos em poucos anos, né? São substituídos por tecnologias novas, né? Então é um problema sério, né? Agora, doações em dinheiro também é possível para a universidade. Só que tem um fundo de doação para a universidade, mas eu acho que não é um fundo que ele é direcionado específico, né? A menos que tenha um doador que queira doar, por exemplo, 2 milhões de reais para a aquisição de um instrumento, né? Não sei se... desconheço que tenha aparecido algum caso desse na universidade, mas existe fundo de doação, sim. Entendi, obrigada. Quanto você vai doar para a gente? Eu estou esperando, tá? Eu te passo a minha conta. Por enquanto, nada. Temos aqui uma mão levantada aqui, professor Marco Aurélio Zé Arruda. Por favor, Marco. Bom, gente, boa tarde para vocês. Valéria, desculpa, eu cheguei um pouquinho atrasado, eu estava dando aula na pós. Parabéns aí pelo trabalho maravilhoso que você está desenvolvendo aí. E além do próprio desafio do trabalho em si, né? Isso que é a conversa aí, a questão dos próprios equipamentos, né? Isso é um outro desafio que a gente é complicado. Mas só para complementar aqui, eu acho que de repente a gente poderia tentar conversar um pouco mais com as empresas, né? Fabricantes desses equipamentos, etc., e conseguir alguma coisa em termos de comodato, por exemplo. Isso é uma possibilidade. Porque se a gente for depender hoje única e exclusivamente de FAPESP, FINEP, CNPq e por aí vai, quer dizer, além da competição estar muito alta, né, tem também o problema de que são chamadas muito específicas, muitas vezes, e que tem um monte de gente que está, ou seja, competindo mesmo. Então, fica super difícil isso aí. Essa é uma possibilidade, por exemplo, de tentar conversar com as empresas e trazer para cá um showroom para que a empresa possa mostrar isso aí para os clientes, etc., enfim. Então, é só uma colocação, mas pode ser uma alternativa, né, que pode ser meio a médio prazo, vamos dizer assim, mas pode ser uma alternativa interessante para a gente tentar resolver um pouco esses problemas aí, de, às vezes, falta de equipamento. E como o Fracasso falou, realmente, a parte de massas é questão de uma década, o equipamento já está mais do que velho, né? Então, fica super complicado isso aí. Então, enfim. Mas, Valéria, deixa eu também fazer um complemento só aqui. A gente vê muito na área de proteômica, né? O Manuel está aí também, trabalha muito com isso, né? Tem muito labeling, né? Na parte de proteômica, quer dizer, você trabalha com marcação isotópica, enfim, para você fazer quem sabe, uma proteômica quantitativa, enfim. Como é que fica isso na questão da metabolômica? Quer dizer, e como é que anda a questão, já que eu trabalho muito com a parte de metais também, com a parte de metalo-metabolômica, que eu acho que ela é um pouco esquecida, né? E eu acho que, por exemplo, você pega o zinco, né? Ele controla, para você ter uma ideia, um monte de... Ele acaba participando de mecanismos de ativação, de agregação plaquetária, etc., que isso pode levar a uma certa alteração, por exemplo, da albumina sérica, em relação à captação desse zinco e depois o transporte desse zinco para fazer com que haja, então, essa questão, principalmente de agregação plaquetária, que isso que tem a ver muito com relação a diabetes, enfim, envolvendo um pouquinho a questão da diabetes. Como é que fica essa questão, por exemplo, da metalo-metabolômica e essa questão da marcação isotópica? Daria para fazer alguma coisa meio de uma metabolômica quantitativa, em alguns casos? Como é que você vê isso aí? Obrigado. Obrigada, Zé. Muito obrigada por receber o elogio seu. Para mim foi muito significativo, viu? Você me acompanha desde o comecinho aqui na Unicamp, a gente conversava muito nas aulas de QA 316, eu lembro disso, né? E, então, só sobre o primeiro assunto, né? Eu tentei muitas vezes entrar em contato com as empresas para usar equipamentos de showroom, que às vezes eles têm laboratório, né? Mas realmente, assim, dos equipamentos que eu preciso, por exemplo, esse CMS de alta resolução, não consegui achar nenhuma empresa aqui no Brasil para fazer isso, por enquanto. Tá? Agora, quanto à marcação isotópica de metabólitos e interação com metais, eu particularmente ainda não trabalhei com isso, mas eu acho que pode ser feito sim, principalmente quando a gente está falando de amostras in vitro, né? Fazer uma marcação isotópica eu acho que vale bastante a pena, e para isso a gente precisa fazer metabolomica alvo. Eu acho que na metabolomica global fica algo muito solto, né? Muito solto. E aí, se a gente trabalhar com metabolomica alvo e essa questão do zinco, por exemplo, a gente busca metabólitos que sabemos que têm afinidade para o zinco, desenvolvemos um método de análise, pode ser muito interessante, sim.
Mas eu particularmente não li, eu estou falando da minha experiência, eu não li sobre isso, mas eu acho que é factível. Vamos conversar um pouquinho, Ana Valéria. Vamos. Tá? Bom, acho que tem coisa aí que dá para fazer, viu? Bem Tá. legal. Vamos colaborar, sim. Legal. Estou te avisando aqui que tem aluno meu querendo você na banca de quali, tá? Tá bom. Vamos lá. Obrigado, Valéria. Parabéns mais uma vez, viu? Mais alguma pergunta? Bom, acho que o pessoal, então, está cansado aqui, né? Já deu aqui 1h30 de webinário. Mas o assunto realmente é bem interessante, né? Então, daria para ficar mais um bom tempo aqui discutindo e ainda faltaria, né, bastante coisa para discutir. Bom, agradeço então de novo. Vou fazer um agradecimento, eu quero agradecer muito os meus alunos de novo, porque eu, apesar de eu estar aqui como docente, eu não tenho tempo realmente de ir para a bancada, sem eles eu não conseguiria fazer nada. Agradecer a todos vocês que estão aqui no seminário hoje, os que não estão, né? E dizer que eu fico muito feliz de ver que alguns deles já estão bem colocados por aí. A Adriana, que foi uma das minhas primeiras, foi a minha primeira aluna de C, defendeu o mestrado comigo. A Emanuel estava na banca dela de mestrado, ela está na University of Calgary, agora como docente. Então, assim, mais do que eu, é quando eu vejo os meus frutos, né? Indo para frente, isso sim é uma realização pessoal enorme e me emociona demais. Agradecer ao Emanuel, que é meu pai científico, me elogiou, eu fico mais feliz ainda, porque Emanuel, para mim, é referência de inteligência lá em cima, né, Emanuel? E obrigada por todo mundo que ficou aqui até agora, obrigada pelos elogios, tá bom? A gente que agradece a sua disponibilidade, Ana, de poder apresentar, né, esse trabalho bonito para a gente. Lembrando que a gente coloca as apresentações depois no canal do YouTube do INCT-Bio. Se alguém quiser depois rever, né, alguma parte, né, é possível de acessar lá. Confesso que eu sou responsável agora para inserir esses vídeos lá e está um pouquinho atrasado, mas eu estou processando aos pouquinhos isso daí. Minha mãe quer assistir. Ah, joia, bacana. Fala para ela um pouquinho só. E no próximo mês, então, a gente vai ter a palestra do professor Leandro Wang Hantal, aqui também do Instituto de Química da Unicamp. Então, espero ver todos vocês no próximo webinário de setembro. Não temos ainda o dia certo, mas setembro, nosso próximo webinário. Então, boa semana para todos e revejo vocês, então, no próximo mês. Um abraço. Obrigado pelo presença trabalho, de todos. Fracasso. Tchau. Obrigado pela jornada. Até mais, gente. Prazer revê-los. Tchau.